A paz do Senhor, queridos. Deus me deu uma palavra para trazer para vocês nessa tarde. E a minha oração hoje foi que eu seja canal de bênção na vida de cada um de vocês aqui. Amém? Queria pedir para o Gabriel colocar para mim o tema, já colocou. Deus ainda opera no vale. Glória a Deus. Nosso Deus ainda faz milagres. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Salmo 23. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu santo nome, Jesus. Um salmo conhecido de todos, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias. Até aqui, queridos. Queridos, esse salmo Davi escreveu e ele fala de confiança. Ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas. Então ele coloca Deus como seu pastor. E ele como uma ovelha do Senhor. E ele fala exatamente isso, que nós devemos confiar. Ainda que a gente está em pastos verdejantes, descansando junto às águas de ribeiros, ainda que a gente esteja andando em vales, nós temos que confiar no Senhor, se o Senhor é o seu pastor. E o salmista me leva também aqui a pensar nesse vale, o vale da sombra da morte, um vale terrível. Quem assistiu aquele filme Os 10 Mandamentos pode se lembrar desse vale, que era o vale onde os leprosos iam e ficavam ali até morrer. A lepra ou a hanseníase, não existia cura naquela época. E quando um de uma família pegava essa doença, eles eram levados para esse vale. E lá eles ficavam até morrer. Porque era vergonha. As pessoas tinham medo de chegar perto. Então, aqueles que estavam em melhor estado cuidavam daqueles piores. E ali ficavam até morrer. Então, vale, querido, é um lugar de vergonha. Vale é um lugar de tristeza. Vale é um lugar onde nós ficamos para baixo. Onde há sofrimento, onde há lágrimas. Eu imagino o vale que essas famílias estão passando agora lá no Rio Grande do Sul, perdendo seus filhos. Então, vale, querido, no aspecto físico, geográfico, a gente pode dizer que ele é um lugar baixo. Um lugar que está inferior, na parte inferior. Cercados de montes. Esse é o vale. Mas o vale, no aspecto espiritual, é lugar de tristeza. É lugar que talvez muitas famílias aqui, muitas pessoas estejam passando hoje, pelo vale. Mas eu tenho uma boa notícia, que Deus ainda opera no vale. Se você ainda está vivendo num vale de lágrimas, de sofrimento, um vale que talvez você não consiga nem ver uma luz, porque nos vales são escuros. É difícil a luz do sol chegar nos vales. São tipos de cavernas. Mas o Senhor chega até aquele vale. Pode crer nisso, meu querido. O Senhor chega até esse vale, porque Ele é o seu pastor. E se você tem Ele como seu pastor, e se você é uma ovelha do Senhor, pode crer que o Senhor vai chegar nesse vale e vai operar o milagre. Amém, queridos? Qual é o vale que você tem passado? Se muitos aqui estão passando num vale, qual seria o teu vale?
Talvez o teu vale seja junto à sua família, junto ao seu esposo que te abandonou, foi embora com outra mulher. Talvez seja o seu filho que esteja nas drogas. Talvez seja você mesmo que não consegue se firmar na casa do Senhor. Talvez seja uma porta de emprego que você peça para o Senhor e as coisas estão acabando lá no seu armário, não tem mais o que comer. Talvez o seu vale, meu querido, seja uma doença incurável que os médicos falam, não tem mais jeito, não dá mais, acabou. Você está condenado ao vale da sombra da morte até morrer. Eu não sei qual é o seu vale, querido, mas eu sei que se o Senhor me deu essa palavra para trazer e vocês estão aqui hoje, eu sei que algum tipo de vale vocês estão passando. Mas creia que o Senhor é seu pastor e Ele vai ajudar você nesse vale. Amém, queridos? Vamos lá para a palavra do Senhor. Antes de a gente ver a palavra do Senhor. Há duas maneiras da gente entrar num vale, queridos. Duas maneiras apenas. Uma, pelo nosso pecado. E a outra, pela nossa obediência. Mas aí você pode falar, ué, então eu vou estar no vale de qualquer forma. Vai, querido, vai. Porque Jesus disse que nesse mundo aqui, nós teremos aflições. Mas Ele também disse que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aleluias. Então nós vamos ter sim vales, se eu for obediente ao Senhor. E nós vamos passar por vales sim, se eu pecar. Mas tem uma diferença, muito importante. Se você vive pecando, você vai passar por vales. Mas você vai também, no final desse vale, vai ser a morte. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Agora, se você é obediente ao Senhor e está passando por um vale, o final desse vale é um milagre, queridos. Creia nisso. Se você obedece a palavra do Senhor e está passando por um vale, creia, a vitória está lá no final desse vale. Em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Eu creio, Senhor, mas ninguém, nem eu, nem os pastores, ninguém aqui está isento de passar por um vale qualquer em alguma época da sua vida. Agora nós vamos lá no livro de Ezequiel. Deus me levou até esse vale aqui de Ezequiel. Aleluia, Senhor. Capítulo 37. Aqui, queridos, é a visão do vale de ossos secos. Antes de eu entrar, ler o texto, eu queria falar só desse contexto aqui sobre Ezequiel. Sobre também o cenário que estava esse vale. O tempo aqui, queridos, era um tempo que o povo de Deus, Israel, estava deixando a palavra, deixando de obedecer ao Senhor, andando pelos caminhos que eles achavam que eram os melhores caminhos. E começaram a desviar do Senhor, a virar as costas para o Senhor. E todo tipo de pecado havia no meio deles. Pecado de idolatria, orgulho, levantaram-se deuses estranhos, começaram a adorar mais ao dinheiro, às coisas materiais. Aquele povo estava longe de Deus. O povo escolhido de Deus, Israel. E havia guerra, havia sofrimento. Porque todas as vezes que a gente se afasta do Senhor, a gente sofre, queridos. Não tem como, a gente sofre. E aquele povo estava começando a sofrer. E foi os primeiros anos de cativeiro
que eles foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E eles foram para o cativeiro por permissão de Deus. Deus permitiu que aquele povo que estava sendo tão ingrato com o Senhor, cometendo tantos pecados terríveis, Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia, para poder ensinar, para poder trazer eles mais para perto de Deus. E Deus faz isso quando nós somos obedientes. E faz-nos passar por vales, para que a gente fique mais perto dEle, para que Ele nos ensine, para que Ele mostre a sua glória verdadeiramente para nós. Então, queridos, se você está passando pelo vale, não murmure, não reclame, mas saiba que Deus está contigo. Porque no Salmo 23 fala que Ele está contigo no vale, e que a vara e o cajado dele consola. Querido, vara e cajado são dois instrumentos que os pastores usavam para cuidar das ovelhas. A vara ou o bordão era um instrumento comprido que ele utilizava para disciplinar a ovelha quando havia necessidade, mas também para espantar, para proteger e livrar as ovelhas dele de todo ataque de qualquer animal, de qualquer inimigo que vinha atacar suas ovelhas. O cajado, querido, era a espécie de um guarda-chuva na ponta, assim, um arco comprido também, que ele utilizava para trazer as suas ovelhas para perto de ti. Então, quando as ovelhas estavam longe, para elas não saírem do seu rebanho, ele trazia com o seu cajado, ele trazia para perto dele. Quando elas estavam doentes. Então, saiba que a vara do Senhor e o cajado dele está ensinando você nesse vale. Aleluia, sim. Você crê nisso? Eu creio nisso, Senhor. Eu creio. Então, nesse cenário aqui, Ezequiel foi levantado. E assim como Deus levou aquele povo para a Babilônia, Ele permitiu levar no cativeiro. Ele permitiu que aquele povo sofresse, ficasse longe, para o povo sentir, porque às vezes a gente precisa sentir na pele como o Senhor é bom, porque quando a gente está perto dele, às vezes a gente não valoriza. Quando Deus nos dá todas as coisas, assim foi com Adão e Eva no paraíso, eles tinham tudo, mas não valorizaram aquilo que Deus deu para eles. Mas eles precisaram perder aquilo para eles verem o que eles perderam. E assim foi com esse povo de Israel. E foi nesse tempo que Deus levanta um homem, Ezequiel, um profeta de Deus, um sacerdote, que foi como um pastor daquele povo, que Deus usou ele para ele trazer palavras de juízo, mas Deus usou ele também para trazer palavras de restauração. Então, queridos, hoje eu creio que o Senhor vai levantar muitos profetas aqui. Eu creio que o Senhor vai levantar profetas aqui que vão abrir a sua boca, que vai poder restaurar todo esse vale que você está vivendo hoje. Amém? Então, lá no capítulo 37 de Ezequiel, diz assim, primeiro versículo: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Querido, aprenda uma coisa, nem sempre é o diabo que nos leva para os vales, o Senhor nos leva para os vales. E aqui Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos. Esses ossos aqui representavam toda a casa de Israel, que estava seco, sem vida. Não existia mais o espírito neles que o Senhor havia colocado. E a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. E levou ele àquele vale de ossos secos. Então, se Deus está te levando,
Se Deus é seu pastor, se você obedece a palavra dele, e ele te levou, te conduziu para esse vale, não fala assim, Senhor, porque eu estou aqui. Não reclame. Eu que sou uma serva do Senhor, estou passando por isso. Por quê, Senhor? Creia, o Senhor está contigo nesse vale. O Senhor quer te mostrar grandes coisas nesse vale. Eu não sei o que é. O Senhor quer levantar pessoas que estão na sua família, no seu lado. Talvez esteja usando a sua vida, como usou a do profeta Ezequiel. Talvez seja você o único na sua casa que serve ao Senhor. E você é debochado. Você é caluniado. Lá vai o crente para a casa do Senhor. Lá vai ele, lá não tem emprego, não tem nada, mas está lá na casa do Senhor. Que Deus é esse que você serve? Deixa falar, meu querido. A palavra de Deus diz que é melhor o fim das coisas do que o início. Porque é no fim que o Senhor faz o milagre dele. É no fim que ele coloca, assim como ele fez nesse vale do exército em pé. Onde ninguém, homem nenhum pode fazer. Porque é o nome dele que vai ser glorificado. Então, querido, o Senhor te levou, a mão dele está sobre você. Deixe que falem de você. Não se preocupe com isso, porque é o Senhor que te justifica, é Ele que vai mostrar o grande milagre que Ele vai fazer nesse seu vale. Amém? No segundo, vamos para o segundo aí, continuando. No segundo diz assim, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Eu aprendi aqui também. Quando o Senhor às vezes nos leva para o vale, Ele nos coloca no meio do vale, no meio da situação. Mas há uma diferença, queridos, aqui quando o profeta Ezequiel começa a andar em redor deles. Porque no primeiro versículo ele fala, no meio do vale estava cheio de ossos. Mas no segundo, quando ele anda ao redor daqueles ossos, ele percebe que são muito numerosos. Então a visão aqui do profeta muda. E isso acontece conosco também. Por quê? Porque eu entendo que aqui levou tempo. Eu entendo que aqui houve um olhar mais detalhado sobre aquele vale. Eu entendo aqui que houve mais conhecimento desse profeta. E isso acontece conosco no vale. Quando algo nos pega assim, de surpresa, acontece alguma coisa na nossa família, e nós ficamos, meu Deus, como que vai ser agora? Nós estamos no meio do vale. Mas com o passar dos dias, Deus vai nos ajudando, vai nos dando direção, vai nos guiando. Faz assim, não faz assado, procura tal pessoa, vai à igreja, ora assim. Deus dá a palavra para nós. Aí você começa a andar ao redor e ver que aquele vale é pior do que você imaginava. Porque aqueles ossos não estavam secos, eles estavam sequíssimos. Mas eu entendo também, queridos, que quando Deus mostra para a gente uma coisa que, meu Deus, agora eu imaginava que era uma coisa simples, mas não é. O negócio é pior do que eu imaginava. É porque a glória do Senhor vai ser muito grande. O que o Senhor vai fazer na sua vida, na sua família, vai ser muito grande. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluias. Então, meu querido, não se assuste com aqueles ossos sequíssimos. Ande ao redor deles. Como fez o profeta, ele andou, ele gastou tempo. Talvez tentando... eu imagino ele andando naquele vale ao redor deles, contando até que eram tantos, eu imagino que ele olhava e falava, não, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse vale, mas eu não sei o que Deus vai fazer aqui nesse vale. Mas esses ossos, gente, não tem nada, estão secos, já fazem anos que estão aqui, está tudo seco. Ele não imaginava também, queridos, ele não imaginava
o que poderia acontecer naquele vale. Ele não imaginava. Mas o Senhor vai fazer grandes coisas. Ele nos conduz, sim, a esses desertos, a esses vales, para mostrar a verdadeira glória dEle, o poder dEle, para que todos saibam que só Ele é o Senhor. Amém? Vamos lá no versículo 3 agora, querido. Aí ele diz assim: Filho do homem. Então, e me diz: Filho do homem, poderá viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. O Senhor te pergunta hoje: Filha, meu filho, poderá você trazer teu marido de volta? Poderá ser curada dessa doença? Poderá tirar seu filho lá do mundo, no meio das drogas? Poderá. E o profeta nos ensina aqui, com a sua simples resposta: Senhor, tu sabes. Mas a gente às vezes não faz isso. A gente às vezes fica querendo dar resposta para Deus, querendo colocar palavras na boca de Deus, querendo dar uma mãozinha para Deus. Querido, não faça isso. O Senhor sabe. Colocamos no nosso lugar, nós somos dependentes, nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos do Senhor para tudo. Nós não fazemos nada sem o Senhor na nossa vida. E o profeta se colocou no lugar dele, no lugar devido dele. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele poderia falar: imagina, esse osso, jamais esse osso vai se levantar, ou vai acontecer alguma coisa com esses ossos. Só que muita gente faz isso quando está no vale. Acaba sendo boca do diabo. Porque Deus quer fazer grandes coisas, mas abre a boca para falar coisas que não edificam. E aí o que Deus tem para fazer acaba sendo retardado por causa das suas palavras, por causa das suas respostas. Então aprenda, querido. Você não pode. Você não tem poder para fazer isso. Mas o Senhor tem poder para mudar toda essa situação. Amém? O Senhor tem. E o profeta se colocou no devido lugar dele. Lugar de humildade, lugar de dependente, lugar de ovelha. Não podemos nem ter a pretensão de ser Deus na nossa casa. Nós não somos. Nós somos dependentes dele para tudo, queridos, para tudo. Aleluias. Aí ele responde: tu sabes, Senhor. Então no 4, então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aí ele dá uma ordem para Ezequiel: profetiza. Mas fala assim: assim diz o Senhor. Aleluias. E ele fala exatamente, queridos, exatamente o que o Senhor pediu para ele. E eu aprendo aqui que nós temos que fazer exatamente aquilo que o Senhor nos pede na tua palavra. Aleluias. E nós não fazemos exatamente. Nós ficamos tentando: assim tá bom, vai desse jeito, tá bom. Não é assim. O Senhor quer exatamente. Para Ele fazer um milagre na tua vida, na tua família, precisa ser exatamente. E Ele faz isso exatamente. Profetiza: assim diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. E Ele fala: ossos secos. E Ele profetiza aqui. Então eu aprendo que nós temos que ser obedientes e fazer exatamente aquilo que o Senhor nos pede. E obedecer, e que eu falo para as minhas filhas: obedecer prontamente. O que é obedecer prontamente? É imediatamente.
naquele mesmo instante que você ouve aquela ordem. Às vezes eu falo isso para as minhas filhas, eu peço alguma coisa, daqui a pouco, já vou, mãe, estou indo, e não faz. Eu falo para elas, isso não é obediência, não é a obediência que Deus quer de nós. Deus quer a obediência de nós assim, imediatamente, prontamente. Então, querido, não espere. O Senhor te mandou fazer algo, vai e faça. Não fique também questionando com Ele, Senhor, mas e se eu fizer assim? Não, Ele é Deus na sua vida. Você se coloca no seu lugar de dependente do Senhor e faça exatamente como Ele te pediu. Amém? Aleluias. E ele fez assim, Ezequiel. Profetizou sobre aqueles ossos. E no 5 ele fala que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluias. Queridos, aqui, nós vimos aqui que quando o Senhor fala, não acontece nada, né? O Senhor falou exatamente a palavra para ele. Fala assim, Ezequiel, assim, Senhor, não aconteceu nada com aqueles ossos. Só aconteceu quando o profeta Ezequiel profetizou. E eu aprendo aqui que o Senhor pode fazer um milagre, sim, na tua família, na tua casa, na vida do teu filho. Mas Deus quer usar a tua vida, meu querido. Deus quer usar a tua vida na tua casa. Aleluias. Deus pode trazer teu filho lá do mundo. Lógico que pode. Deus tem poder para isso. Mas Ele não quer, Ele quer usar a tua vida. Ele quer primeiro tratar com a tua vida para você ser a luz na tua casa. Para que eles possam ver a glória do Senhor na tua vida. Querido, isso é tremendo. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Ele não faz porque Ele não quer, não. E nem porque precisa de nós. Ele faz porque Ele quer usar as nossas vidas. Para que eu seja testemunha dEle nessa terra. No meio daqueles que estão todos secos, sem vida. E nada aconteceu aqui. Depois que o profeta Ezequiel profetizou, é que aconteceu o milagre aqui. Começou a juntar aqueles ossos. Só que eu aprendo aqui no versículo 5, que ele profetizou também sobre o Espírito. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Só que o que aconteceu? No 7, diz a palavra. Então profetizei, como se deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço. Os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, mas lá no 5, o Senhor falou que profetizou sobre o Espírito. Por que o Espírito não entrou naqueles ossos? O Senhor me respondeu assim, não estava pronto ainda, não estava na hora e ainda faltavam coisas para ser feitas. Queridos, aqui quando o profeta profetizou sobre aqueles ossos no vale estavam todos separados. Eram restos, esqueletos humanos. Era a cabeça de um lado, osso da perna do outro, crânio. Estavam todos desarticulados. Como poderia o Espírito entrar naqueles ossos, sendo que ainda não existia carne, ainda não existia pele, ainda não tinha nervos? E o nosso Deus é um Deus de ordem, aleluias. Nosso Deus é um Deus que faz tudo no seu devido tempo.
Tudo no seu devido tempo. Vai no livro de Gênesis e vê como que Deus fez todas as coisas que existem nesse mundo. Deus fez o homem primeiro, depois ele fez lá onde o homem ia ficar. Não, Deus fez todas as coisas primeiro. Depois ele colocou a coroa da criação dele lá. O que era mais importante ele colocou, mas ele já havia feito tudo. Então aprenda, querido, Deus não opera milagre na desordem. Deus só faz milagre quando tudo está arrumado. Aleluias. Isso também na minha vida, na sua vida. Existem coisas que nós temos que colocar em ordem. E aqui a gente vê nesse texto que o Espírito não entrou naqueles ossos porque eram somente ossos. Não estavam unidos como um corpo, eles estavam separados. E Deus não faz isso, queridos. Depois, mais na frente, ele diz aqui, né, que os ossos, nervos cresceu a carne, estendeu a pele, mas não havia neles o espírito. Mas no 9, ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluias. Aqui já eram corpos, já tinha pele, já existia nervos, já estava tudo no lugar, tudo encaixadinho ali. Faltava só o fôlego, o espírito. E aí eu aprendo também que não basta você ter uma casa bonita, não basta você ter uma família bonita, não basta você ter um carro, o melhor carro do ano, não basta você ter o melhor emprego, se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não basta. O Espírito Santo faz toda a diferença nesses corpos. Porque eles estavam todos caídos, embora com carne, com tendões, com tudo colocado no lugar, eles estavam caídos, eles não serviam para nada. Querido, se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, eu não sou nada, eu sou osso seco. E muitos vêm para a casa do Senhor. Todos os cultos estão aqui, mas não tem o Espírito Santo. Porque falta levantar a sua mão, aceitar, convidar Jesus para entrar na sua vida. Porque assim o Senhor entra, se nós convidarmos. O Espírito Santo entra em nossas vidas se nós convidarmos Ele para entrar na nossa vida. Ele respeita a nossa posição. Então, meu querido, não adianta você vir à igreja, ouvir a palavra. Você precisa querer ter o Espírito Santo na sua vida, porque é Ele que vai fazer a diferença. É Ele que vai colocar você de pé. É Ele que vai te sustentar. É Ele que vai fazer com que você caminhe por esse vale e no final tenha a vitória do Senhor. Aleluias. Se Deus é um Deus de ordem, Ele tem que fazer as coisas no seu devido tempo. Primeiro Ele juntou os ossos, depois Ele colocou carne sobre aqueles ossos, nervos, pele, depois o Espírito. E o Senhor faz isso comigo e com você. Ele fez isso comigo. Quando eu aceitei a Jesus, venha como estás, assim diz a palavra, venha como estás. Eu vim como eu estava. Destruída, acabada, não tinha família, não tinha nada. Era esse osso seco que estava aqui, mas eu vim. Mas o Senhor depois foi colocando tudo no lugar na minha vida. Ele foi limpando a minha vida, Ele foi tirando todas as coisas, colocando tudo no seu devido lugar. E quando tudo estava no lugar,
Ele sopra o Espírito Santo dele na minha vida. O Senhor faz isso, queridos. Ele faz isso. E Ele quer fazer isso na sua vida hoje, na sua casa. Ele quer fazer na sua família. Talvez você seja assim, a única pessoa no meio de tantos que não são crentes. Quando eu vim para Jesus, eu fui a única também. Mas o Senhor, nesse vale que você se encontra, Deus vai operar milagres e vai mostrar que Ele é o Senhor da tua vida. E todos aqueles que estão à volta de você vão querer esse Deus. Eu também quero esse Deus para mim. Eu quero ir nessa casa de oração, eu quero ir nessa igreja, eu quero aceitar Jesus. Eu quero que o Espírito Santo venha morar dentro de mim. Aleluias. Glórias a Deus. Eu faço uma pergunta para vocês essa tarde. Deus pergunta para vocês: como que você tem vivido esses dias? Você tem caminhado? Você tem pedido para o Senhor conduzir você? Mesmo no vale que você está vivendo, você tem perguntado para o Senhor: Senhor, é mesmo para eu ficar aqui? O Senhor quer que eu ande mais um pouco? O Senhor quer que eu saia daqui? O que eu tenho que fazer? Nós temos que fazer isso também quando nós estamos no vale. Não é só ficar no vale esperando, não. Nós temos que pedir a direção de Deus para cada passo que nós vamos dar. Cada passo é importante, porque o Senhor está nos ensinando grandes coisas aqui. Grandes coisas. Grandes coisas mesmo. Aleluias. Depois que o Senhor colocou tudo no lugar, naqueles ossos, a palavra de Deus diz que enquanto ele profetizava, ele não tinha terminado ainda. Enquanto ele profetizava, houve um ruído. Aleluias. Eis que fez um rebuliço. Então, querido, enquanto você caminha nesse vale, enquanto você ora, enquanto você clama a Deus para te ajudar, para te sustentar, o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo um milagre, o Senhor está visitando a vida do teu pai, da tua mãe, do teu filho, está guardando o teu filho lá no mundo, no meio daqueles homens, daquelas mulheres que estão levando ele para os maus caminhos. Enquanto você está caminhando naquele vale, Deus está trabalhando a seu favor. Então não pare. Não pare. Continue a falar, continue a buscar o Senhor, continue a proclamar a sua palavra. Porque enquanto você faz isso, o Senhor está fazendo algo muito maior para você nesse vale. Você crê nisso? Amém. Eu creio também em nome de Jesus. Queridos, para terminar, Deus só vai operar nesse vale quando você fizer algumas coisas, tomar algumas posições. Deus vai operar. Primeira coisa que a gente tem que fazer para sair do vale onde estamos, se você não tem ainda, é entregar sua vida para o Senhor Jesus. Se você não tem o Senhor Jesus na sua vida, você entrega a sua vida para Ele hoje. Não perca essa oportunidade. Porque aí Deus vai ser o seu pastor e você vai ser a sua ovelha. E a vara e o cajado dele vão estar com você nessa situação. E Ele vai te dar a vitória. Amém? Obedecer prontamente a sua palavra. Obedeça. Aceite a Jesus, passa pelas águas e passe a caminhar, a andar com Ele. Porque Ele é que vai endireitar os teus caminhos, não somos nós, é Ele. Saiba esperar também, aprenda a esperar no Senhor cada tempo da sua vida. A
A palavra de Deus diz que há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Então aprenda a esperar nele. Se arrependa dos seus maus caminhos. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. Aqui é uma promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, querido. Se nós nos humilharmos, falar: Senhor, conserta a minha vida, está tudo errado na minha vida, mas eis-me aqui, eu quero que o Senhor conserte a minha vida, para que a minha vida possa ser testemunha do seu poder e eu possa ajudar a converter toda a minha família. Então, querida, se arrependa também dos seus pecados e deixa o Senhor encher a tua vida com o Espírito Santo. E depois que você estiver cheio do Espírito Santo, você buscar a palavra, aprender a palavra, orar, jejuar, buscar Ele nas madrugadas, pode ter certeza que o Senhor vai te usar. E você vai ser boca de Deus aonde você está. Se no seu trabalho você é o único crente lá, Deus vai usar a tua boca, querido, para falar de Jesus para alguém ali. Por isso que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, aonde a gente vai, muda. O ar muda, tudo muda. E as pessoas olham que você tem paz, que você traz alegria, que você traz tranquilidade. Uma pessoa sem Deus é como esses ossos, todos desarticulados, não tem ordem. Então, querido, Deus quer te levantar hoje, como fez com Ezequiel. Deus vai levantar a sua vida para ser um profeta lá na sua casa. Você crê nisso? O que você quer ser? No vale tem duas coisas que você pode ser no vale: osso ou profeta. Pergunta para o seu amigo, seu irmão do lado: o que você quer ser? Osso ou profeta? Eu quero ser profeta de Deus na minha casa, aleluias. Porque osso não tem vida, osso não serve para nada, osso não faz nada, osso não opera milagre. Mas o profeta, quando abre a boca, ele opera milagres com a ordem de Deus, aleluias. Glória a Deus. Queria chamar o ministério de louvor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Glórias a ti, Pai. Oh, aleluias. Maravilhoso Deus. Aleluias. Seja profeta na sua casa. Não seja osso, querida, mas seja profeta que abre a sua boca. Da sua boca vai sair vida. Vai restaurar todos aqueles ossos, e aqueles ossos vão se transformar num exército poderoso. Aleluias. Se levante como um profeta nesta noite e abra a sua boca, encha-se com o Espírito Santo de Deus e fale vida para todos os teus. Aleluias. Oh, aleluias. A mão de Deus está sobre mim, não é o fim. Novo de Deus então vai surgir,
Não há condenação para os que estão em ti, mas há uma promessa que vem de ti, plano de paz, de prosperar. Levantarei minha bandeira e a Deus vou honrar. Vou abrir a minha boca e profetizar. Minha família, minha história em teu altar está. Vou abrir a minha boca e profetizar. Minha família, minha história em teu altar está. Aleluias. Glória a Deus. Tem uma promessa aqui, queridos, ainda um pouquinho mais adiante, do capítulo 37, que eu gostaria de ler para vocês. O 37 mesmo, no versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e aleluias. Todos saberão que o Senhor é na sua vida. Aleluias. Amém. Vou chamar a bispa Caimã.